Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Data Tips e nesse vídeo a gente vai aprender a usar a linguagem Python para extrair uma tabela do Google Sheets. Então a gente vai mapear, os dados que estão lá na API do Google Sheets, se conectar a essa API e extrair informações que a gente precisa para o script em linguagem Python. E aí depois a gente pode tratar essa tabela, a gente pode enviar para um gerenciador de banco de dados e várias outras coisas. Tá bom? Mas, antes de tudo, gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos e se tiverem inscritos, liguem o sininho e ativem as notificações para receber todos os nossos conteúdos, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos rodar a vinheta e depois tocar o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá pessoal, eu já estou aqui com um arquivo do Jupyter Notebook aberto em Python 3 e ele chama leitura de um Google Sheets. E dentro dessa pasta onde está o script, eu tenho também um arquivo de credenciais do Google Cloud, tá? Que no caso aqui eu utilizo mais para o Google BigQuery, mas ele também vai servir para a nossa leitura de Google Sheets, tá bom? Então podem ficar tranquilos, eu vou ensinar aqui também como gerar esse arquivo caso vocês não saibam ainda, E aqui eu tenho também o nosso script. Bom, é isso na nossa pasta e aí a gente vai aprender um pouquinho agora como gerar esse arquivo de credenciais. Então aqui eu estou no Google BigQuery, que vocês já conhecem de outros vídeos, mas vocês não precisam estar exatamente dentro do Google BigQuery. Tem uma parte dentro do Google Cloud que é o IAM e administrador, Aqui dentro a gente consegue vir no nosso projeto em contas de serviço, aqui na esquerda, Aqui vai ter quais são as contas de serviço dentro desse projeto que eu estou, Aqui podem ter vários projetos, caso você tenha criado vários, mas o meu que está selecionado é esse aqui. Bom, aqui na parte direita, em ações, eu consigo vir em gerenciar chaves, tá? Aqui em gerenciar chaves, vão aparecer todas as chaves que eu já criei, como credenciais para fazer conexão ao Google Cloud, tá bom? Então, aqui, se vocês não tiverem nenhuma ainda criada, ou se vocês já tiverem criado, então é só achar aí o arquivo JSON que vocês baixaram. Mas se vocês não tiverem, basicamente é só vir aqui em adicionar chave, criar nova chave, JSON mesmo, e apertar criar. Na hora que você apertar criar, ele vai já fazer o download e aí você pode colocar na mesma pasta do seu script em Python, tá? E aí você pode renomear também esse arquivo, porque geralmente ele vem com o nome do seu projeto, que no caso, por exemplo, o meu aqui, o ID é Empyrean Box, e esses números aqui. Então ele veio dessa forma, só que eu renomeei, para gbq.json, que fica mais fácil aí de manipular, tá? Então essa é a parte que vocês vão precisar utilizar nas contas de serviços do Google Cloud para baixar esse arquivo JSON que vai permitir que a gente se conecte ao Google Cloud, tá bom? Bom, aí olhando um pouco sobre a biblioteca que a gente vai precisar utilizar em linguagem Python, é o GSpread, tá? Basicamente essa é a biblioteca que permite que a gente se conecte à API do Google Sheets, que é o que a gente vai ensinar exatamente aqui nesse vídeo. Então ele fala desse arquivo JSON com as credenciais, que basicamente ele parece isso aqui quando você abre ele. Ele ensina também, então, basicamente você pode pesquisar no Google isso aqui, GSpread, você vai achar esse link, tá? Mas basicamente ele dá todas as instruções do que precisa ser feito, Mas eu já ensinei aqui para vocês o que fazer, então é só fazer o download e tudo mais. E aí a gente iniciar realmente o import dessa biblioteca, então trazer ela para o script e começar a utilizar. Então aqui no caso ele já dá até o código pronto, Basicamente a gente vai utilizar um import GSpread, tá? E além dele o pandas, obviamente. Então para a gente conseguir manipular data frame a gente vai precisar do pandas. Eu vou tentar rodar aqui, vamos ver se a gente já tem essa biblioteca do GSpread instalada. Não tem. Tá, então aqui ele fala que não tem, provavelmente você não vai ter também. Para instalar, basicamente, é só
utilizar aqui esse comando, né? Então, exclamação pip install upgrade gspread, tá? Então a gente roda, vai demorar alguns segundos aí para ele reconhecer o comando e a gente conseguir instalar e depois importar essa biblioteca para dentro do Google Cloud. Então aqui acabou, né? Então ele faz tudo isso aqui. Já posso excluir essa célula, não vamos utilizar mais. Vou dar um restart no nosso kernel para ele conseguir entender, né, que foi instalado um pacote. E agora a gente pode dar um run de novo. Então agora, ó, não deu erro, ele conseguiu fazer o import. Então já temos instalado, tá bom? E aí o segundo passo é utilizar o Service Account do JSpread para trazer aqui as credenciais, né? Só que antes disso, né, tem uma parte que é importante. Deixa eu ver até se eu acho aqui, que ele fala da API, né? Que a gente vai precisar ativar a API, tá bom? Aqui, ó, Enable API Access for a Project. Então a gente vai precisar ir lá na parte de Google Sheets e também do Google Drive, né? E ativar essas APIs para conseguir utilizar dentro do script, né? Como que a gente faz isso? Eu posso vir aqui no Google Cloud e na parte de pesquisa digito Google Sheets, por exemplo. Google Sheets. Aqui, ó, na parte de Marketplace, ele vai aparecer Google Sheets API, né? Eu posso clicar e aí a gente vai conseguir ativar. Então precisa ativar aqui, ó, Google Sheets API. É bem rápido, então é só apertar e demora alguns segundos. Vamos esperar mais um pouquinho. Uma coisa importante, né? A tabela que você tiver conectado lá no Google Sheets tem que ser a mesma tabela aqui do Google Cloud, tá? Deixa eu ativar de novo. Acho que deu algum erro. E vamos esperar. Pronto, agora ativou. Então beleza, está ativo. Então como eu falei, né? Você precisa estar na mesma conta aqui, né? O mesmo e-mail da sua tabela aqui do Google Sheets, tá? Para funcionar certinho. Bom, além do Google Sheets, ele fala aqui no documento que você precisa fazer a mesma coisa com o Google Drive, né? Então, vamos apagar o Sheets e colocar o Google Drive. Porque o Google Drive é basicamente onde fica alocado a planilha, né, do Google Sheets. Então, precisa ativar aqui também. Vai demorar alguns segundos. Mesma coisa que o Sheets, sem muito segredo. E aí está. Então, beleza, já está funcionando. Então, já fizemos os passos ali que ele pede, tá? Eu vou fazer novamente aqui, só para ter certeza que ele vai funcionar certinho. Vou reiniciar, rodar de novo, né, agora que eu ativei. E vamos utilizar já as informações, né? Então, o Service Account, eu preciso passar um file name aqui. Então, deixa eu utilizar esse comando. Posso colar ele aqui. E aqui, então, dentro dessa biblioteca JSpread, vou utilizar o Service Account. O file name, eu vou colocar qual que é o arquivo, né, de credenciais, que no caso ele está na mesma pasta do script. Então, posso apagar tudo isso aqui e só escrever o nome dele, gbq.json, tá? Então, rodamos, pronto, agora a gente já se conectou ao nosso Google Sheets. Bom, e aí uma coisa que é bastante importante também para a gente fazer, né, que ele fala aqui em algum momento, vamos até achar aqui, que ele fala que é bem importante, ó, aqui, very important. Você precisa ir, né, para sua tabela, seu spreadsheet, e você precisa compartilhar, né, com o client email que está dentro das credenciais do arquivo que você baixou, tá? Então aquele arquivo JSON, ele vai ter um campo ali que chama client email, né? Você vai copiar, né, aquele e-mail que está lá, você vai vir aqui no Google Sheets, você vai vir compartilhar e aí você vai adicionar ele aqui, tá bom? Então basicamente eu já adicionei, né? Então esse é o e-mail que está lá para mim. Você vai adicionar como editor e você vai colocar em concluído. A partir do momento que você faz isso, o script ele vai permitir, né? Ele vai entender que aquela credencial ela tem permissão de visualizar e editar aquele arquivo do Sheets, tá bom? Aquela tabela. Bom, e aí a gente pode não só ler dados, como a gente pode até modificar o conteúdo aqui do nosso Sheets, tá? Dá para fazer tudo isso com a biblioteca JSpread, tá? Então,
Voltando aqui para o nosso script, né? Eu já dei aqui um restart and clear output, né? Porque eu já compartilhei lá o e-mail e agora rodando tudo de novo. Talvez vocês precisem fazer isso para funcionar. A gente vai utilizar agora uma função, né? Um método aqui dentro do GC, que é, vamos até tentar achar aqui, open, aqui ó, open by URL, né? Então basicamente aqui a gente vai conseguir passar o endereço, né, desse nosso arquivo do Google Sheets, tá? Essa tabela, esse Sheets, e a gente vai colocar aqui. Então eu posso simplesmente copiar e colar, tá? Aí a gente vai também ter que colocar depois qual que é o worksheet que a gente está, né? Qual que é o nome aqui? No caso é página 1, tá? Então a gente vai precisar colocar aqui worksheet, né? Vou até colocar na próxima página para ficar mais fácil. Na próxima linha, né? Worksheet, e eu vou ter que colocar o nome do worksheet, que no caso é página 1, tá bom? Então a gente precisa colocar isso para conseguir ter o nosso acesso. Bom, aqui eu vou criar aqui dados, vou escrever isso, né, o nosso objeto, e vou rodar. Bom, a partir do momento que a gente escreve, né, dados, a gente pode agora obter os valores inteiros ali, tudo que está dentro daquele arquivo de dados, né? Então dentro dessa planilha a gente pode agora pegar tudo que está aqui, tá? Então basicamente, como que a gente pode fazer isso? Então se eu vier aqui em dados e der um tab, ele vai aparecer tudo que a gente consegue fazer, né? A gente consegue apagar tudo, a gente consegue adicionar informações. No caso eu quero pegar get, né? Get all values, né? Eu quero pegar todos os dados, né, que estão lá dentro. Se eu der aqui colocar, né, os parênteses e rodar, ele vai aparecer tudo que está lá, ó, tá vendo? Então ele aparece, só que ele não está aparecendo numa forma de tabela, né? Então a gente vai precisar colocar isso dentro de um data frame para transformar em tabela, né? Por isso que eu importei o pandas também, tá bom? Então a gente vê aqui que na primeira linha temos as colunas, o nome das colunas, né? Se a gente olhar aqui, então a primeira linha é o nome das colunas, né? Então a gente quer também que no data frame seja ali o nome das colunas. Bom, eu vou colocar, criar um objeto, né, chamado colunas, e vou pegar exatamente esses valores, só que eu vou dar um pop e pegar só a primeira linha, né? Então desse pop eu vou pegar a primeira linha. Bom, se a gente visualizar agora colunas, ó, a gente tem aqui o nome das colunas, tá? E os nossos dados, basicamente, são esses, né? Esses aqui que a gente pegou. Então eu posso criar agora um data frame, passando isso aqui como dados e isso aqui como nome das colunas, né? Então, por exemplo, se eu colocar um pd data frame aqui, como dado, eu vou passar esses valores, né? Vou passar eles aqui e como columns, eu vou passar o nome das colunas, que no caso eu guardei no objeto colunas, tá? Então se eu rodar isso aqui, ele vai transformar, né, desse modo feio que a gente estava vendo aqui para um módulo bem mais bonito, que realmente é a nossa tabela, tá bom? E aí a gente pode excluir, né, essa primeira linha, por exemplo, para conseguir ter uma tabela, né, certinha com a partir aqui do ID 1. Né? Então a gente pode fazer isso de escolher a primeira linha. E aí como que eu faço isso, né? Eu posso simplesmente passar aqui o drop, né? Dentro do drop eu posso passar index igual a 0, né? Que basicamente é o que? É o índice aqui de valor igual a 0, né? Aí depois eu posso ainda resetar o index, né? Para ele ficar do jeito padrão e normal. Então drop igual a true e vou resetar. Então se eu rodar isso aqui novamente, ele vai trazer pra gente, né? Tá demorando um tempinho. Deixa eu ver, deu algum erro aqui. Too many levels, has only one level, not two. Vamos ver aqui o que deu de errado. Deixa eu rodar novamente esse aqui, só com drop. Com drop ele funciona, né? Então parece que ele deu algum erro, mas é para funcionar, né? Se eu colocar o reset index drop igual a true, isso aqui é para funcionar. Agora funcionou,
exatamente o mesmo código, ele tinha dado algum probleminha. Bom, então eu posso passar isso aqui para um data frame chamado df, né? E aí na hora que eu vejo o nosso data frame, agora sim ele está bem estruturado, né? Ele não está essa coisa feia, tá? Então é totalmente possível a gente ter uma tabela aqui dentro do Google Sheets, né? E fazer a extração através de Python, né? Porque às vezes em Python é muito mais fácil de manipular do que dentro do próprio Google Sheets, né? Ele é muito limitado. E Python ele vai te dar um poder aí de análise, de junção com outras informações, de outras tabelas e depois mandar para um banco de dados, por exemplo, sim, fascinante, tá? Então, basicamente, quais são os passos, né? É você instalar o JSpread, importar ele aqui, você criar o seu arquivo JSON de credenciais lá no Google Cloud, tá? Na parte ali do IAM, contas de serviço, né? Aí você consegue conectar aqui. Terceira parte é você compartilhar isso com o e-mail que está dentro desse arquivo JSON, né? Você precisa compartilhar o sheet, senão ele não vai ter acesso, tá bom? Aí depois você vai abrir, né, através da mesma URL aqui que a gente está vendo, só copiar a URL e colar lá, dizer qual que é o worksheet, que no caso aqui a gente está usando a página 1, né? E depois utilizar o getAllValues, né, que basicamente ele vai extrair as informações desse objeto de dados que você acabou de abrir, tá? Ele vem nessa estrutura feia e você vai precisar fazer um tratamento aí simples para transformar isso em um data frame, né? E agora a partir desse data frame você consegue brincar do jeito que você quiser, tá bom? Então é isso, essa aula basicamente para vocês entenderem como utilizar a biblioteca JSpread, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí para ajudar o meu trabalho e eu vejo vocês na próxima aula. Até!